no vídeo de hoje a gente vai discutir a obra Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, então, foi esse escritor mineiro da cidade de Itabira, Minas Gerais, vai permear praticamente toda a sua obra, e ele se muda para o Rio de Janeiro e começa a frequentar, então, os círculos culturais e intelectuais da cidade. Drummond vai fazer parte da segunda fase do modernismo, e essa segunda fase, a geração de 45, foi formada por poetas que recusavam certas premissas da primeira geração do modernismo, que era a geração que rompia com o estabelecido, que rompia com a linguagem, etc. A geração de 45 já vai recuperar um pouco do formalismo, da questão clássica, vai rejeitar um pouco o coloquialismo da primeira geração e também vai rejeitar a tendência panfletária da primeira geração. E essa obra marca um momento importante na trajetória de Drummond, essa obra que vem depois de A Rosa do Povo, porque se na Rosa do Povo a gente vai ver um engajamento político mais forte, aqui em Claro Enigma esse engajamento já não vai acontecer mais. Há uma certa descrença aqui, uma certa decepção. Lembrando que Drummond vivenciou a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a guerra entre a potência, a Guerra Fria, a questão do capitalismo contra o socialismo, etc. E isso vai deixar ele um pouco incrível, um pouco desiludido. Ele teve tendências mais socialistas, mas ele vai acabar abandonando isso um pouco. Ele também presenciou a bomba atômica, então a gente tinha esse mundo numa grande disputa ideológica, na criação de armas, etc. E Drummond vai ser tomado por um certo pessimismo aqui em Claro Enigma. Então, Claro Enigma é uma obra que vai ter 41 poemas, uma coletânea de 41 poemas, e foi escrita em 1951. Então aqui a gente tem uma poesia que abandona o desejo de respostas e passa a focar nas perguntas que a gente tem que fazer, e não necessariamente nas buscas pela resposta. A gente também vai observar essa questão do retorno às formas clássicas. A gente tem vários sonetos nessa coleção, e os 41 poemas de Claro Enigma são divididos em 6 segmentos, basicamente. A gente tem o primeiro, que é entre o lobo e o cão, são 18 poemas, e a gente vai observar um dualismo entre a atividade e a proatividade do lobo e a passividade do cão. A gente vai ter a segunda sessão, que são notícias amorosas, são poemas sobre amor, mas não tem tanto de um idealismo, um romantismo, é um amor um pouco mais ambíguo, vamos assim dizer. A gente tem a sessão 3, que se chama Os Meninos e os Homens, que são 4 poemas em que ele vai homenagear Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Mário Quintana. A gente vai ter a sessão 4, Selo de Minas, que é um retorno à cidade de Itabira, mas a gente não vai ter um retorno nostálgico e idealizado. A gente vai ter a sessão 5, chama Lábios Cerrados, aqui os grandes temas são o silêncio e a morte, e a gente vai ter a sessão 6, Máquina do Mundo, com 2 poemas, que são poemas que dialogam com os Lusíadas, mais especificamente o canto 10, A Máquina do Mundo. E assim, de um ponto de vista mais global, como o próprio título sugere, enigma, um claro enigma, não há muita certeza aqui. É um livro sobre dúvida, é um livro mais existencial. Para a gente discutir com mais profundidade, a gente vai pegar o poema mesmo, Máquina do Mundo, e a gente vai fazer uma reflexão sobre o existencialismo em Máquina do Mundo. Então, Máquina do Mundo, a gente vai ter um caminhante, vamos assim dizer, que vai se encontrar com a máquina do mundo, que contém as respostas últimas, etc. E ele não vai obter essa resposta. Ele vai recusar e vai seguir adiante. A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto,
e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los. Se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiros tristes périplos, convidando-os a todos, em corte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas, assim me disse. Embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém, sobre a montanha, a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio estava se dirigindo. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste, vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões e os impulsos e os tormentos e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber, no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de todo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades mais altas que tantos monumentos erguidos à verdade e à memória dos deuses, e o solene sentimento da morte, que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance, e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e o mesmo anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas presto, e fremente não se produzissem a de novo atingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel, se cerrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despiciendo, baixei os olhos, incurioso, laço, desenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Aqui a gente pode perceber um pouco a temática do existencialismo e a gente vai relacionar esse poema principalmente com a filosofia de Martin Heidegger. O existencialismo vai ficar muito famoso no século XX, principalmente por filósofos franceses, entre eles Sartre e Simone de Beauvoir. Mas o existencialismo já existia na filosofia e ele, vamos dizer assim, ele surge de Nietzsche. Muitas vezes Nietzsche é considerado o primeiro filósofo existencialista. Uma grande ideia de Nietzsche que vai permear todo o existencialismo é a questão da busca de sentido. Nietzsche vai afirmar que o sentido da filosofia não é exatamente a busca de verdade, mas a busca do sentido na vida cotidiana, biológica, fisiológica, etc. A grande ideia para a gente pensar o existencialismo é a ideia de que, colocada na famosa frase de Sartre, a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente, vamos dizer assim, não tem um roteiro, a gente não tem uma essência, a gente não tem algo interior, uma natureza, a gente existe primeiro, sem nada, a gente é jogado nesse mundo e a gente vai construindo algo que a gente pode chamar de essência ao longo da nossa vida, por meio das nossas escolhas, das nossas ações. Por isso que o existencialismo vai colocar bastante ênfase na questão da liberdade, né? Sartre chega a pensar uma liberdade incondicional, né? Nós somos condenados a ser livres, de acordo com Sartre. Não existe outra saída senão escolher. E uma escolha implica sempre numa perda. A gente não pode ter tudo.
e a gente tem que lidar também com as consequências das nossas escolhas. E a existência aqui a gente não vai pensar ela como algo exatamente fixo ou definido, ela é um desdobramento por toda a nossa vida. A gente nunca pode dizer exatamente quem a gente é ou quem alguém é ou foi. A gente só tem essa resposta depois que a gente morre, que a gente pode pensar a história da pessoa completamente. Enquanto a gente está vivo, a existência ainda está se desdobrando. Para os filósofos existencialistas, né, a essência é formada, na verdade, pela experiência. E, portanto, o ser humano, na perspectiva existencialista, ele tem total responsabilidade pelas ações dele. Isso é um peso muito grande, uma questão muito intensa no existencialismo. E essa questão da liberdade incondicional, da possibilidade de escolha, traz a questão da angústia. Para alguns, angústia, para outros, absurdo, para outros, náusea. A vida não possui nenhum sentido fixo, nenhum sentido pronto, nenhum sentido inerente. É algo que a gente vai construindo com as nossas escolhas, só que a gente não tem um parâmetro para as nossas escolhas, não existe um guia para nada. Então a gente acaba tendo esse sentimento de angústia ante o defrontar-se com a total liberdade do ser humano. Para pensar mais especificamente o existencialismo, a gente pegou o filósofo alemão Martin Heidegger, principalmente o conceito de autenticidade. Na visão do Heidegger, o homem é uma coisa que ele chama de Dasein. Né? Dasein, em alemão, seria algo como ser aí. É um ser que está no mundo. A gente não pode pensar o homem como algo destacado do mundo. A gente está no mundo e nas possibilidades do mundo. E o Dasein recupera aquela questão da escolha. A gente tem que escolher em cada momento o que a gente tem que ser e empregar os nossos esforços nesse mundo. Diferente dos animais, né? Uma das questões do existencialismo, se o homem não vem pronto, a gente é diferente dos animais. Os animais já vêm pronto. Eles agem puramente de forma instintiva, eles sabem que eles têm que procriar, matar, se alimentar, e eles fazem isso naturalmente, eles não sentem dúvidas. Né? Já o homem não tem esse roteiro. Inclusive, a gente tem a liberdade de, entre aspas, né, a liberdade de acabar com a própria vida. Então, a vida de um Dasein, de um homem, é um projeto que, como a gente falou, só acaba na morte. E nisso, a partir disso, o Heidegger vai pensar a questão de uma existência autêntica ou inautêntica. São as duas opções para o Dasein. A existência autêntica seria basicamente aquela existência em que a pessoa está consciente de suas escolhas, faz escolhas, está consciente das perdas, das angústias e aceita isso. Não busca subterfúgios nem nada. Diferente de uma existência inautêntica, que é a pessoa que renuncia à escolha, ao pensamento, à ação e deixa que os outros ajam por ela mesma. Né? Então a existência inautêntica a gente pode pensar como uma existência de massa, uma existência massificada. Uma pessoa que é levada pelo rebanho. E principalmente a grande diferença entre a autenticidade e a inautenticidade é a atitude em frente à morte. A pessoa autêntica aceita a sua finitude e escolhe e vive. Aqui no poema Máquina do Mundo, a gente observa que o caminhante, o eu lírico, ele se depara então num momento de angústia ao se defrontar com a máquina do mundo. Um momento de angústia. E a máquina do mundo, né, contém as respostas para tudo, as respostas definitivas para tudo. Se a gente pensar numa perspectiva existencialista, encontrar respostas para as coisas, a resposta última, é praticamente uma morte da vida. Porque se a vida é esse negócio aberto, que flui, que só acaba com a morte, e que a vida não tem um sentido, nem um projeto, vamos dizer assim, inerente, quando a gente acha as respostas, a gente acaba fechando a vida. A gente acaba fechando o caminho. E as escolhas, a própria questão de escolha acaba deixando de existir. E nesse momento de angústia, o eu lírico, ele é um Dasein, porque ele não abdicou da sua opção de escolha, ele escolheu, ele poderia receber as respostas da máquina ou não. No caso, ele escolheu não receber e lidar com as consequências disso. E na verdade, essa não escolha dele foi uma prolongação da vida, porque o caminho, a busca, continuará.
Então a gente entende que esse poema mostra um personagem que toma uma decisão, exerce uma vida autêntica.